Hoje eu vou trazer uma entrevista exclusiva com o Eliel Rosa, que é o brasileiro que estava presente no Capitólio americano no 6 de janeiro e foi perdoado pelo presidente Donald Trump. Ele também é professor aqui e a gente vai falar com ele sobre o Trump passando a tesoura geral no governo federal. E, é claro, vamos denunciar e abrir um pouco mais da caixa preta da USAID, que está envolvida até o talo no financiamento do complexo industrial da censura da esquerda. Então, o esquema você já conhece. Se inscreve aqui no canal. Aliás, o número de inscritos no canal começou a crescer. Se inscreva no canal Paulo Figueiredo Show, se inscreva no Fio Diário, se inscreva na TV Flórida. Se você está usando via VPN, se inscreva no canal Paulo Figueiredo Oficial, bloqueado pelo Alexandre. Se inscreva, se inscreva, se inscreva. Você está assistindo pelo X, aperta o botão do repost. Quem sabe em breve a gente já esteja transmitindo pelo True Social. Aliás, eu tenho novidades também sobre esse assunto. Então, curte o vídeo, comenta aqui para mim. Você gostou da musiquinha de abertura que a gente colocou hoje? Compartilha com seus amigos, mas principalmente, claro, sempre com os inimigos, porque afinal esse programa é para eles. Esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Eu tô vendo aqui o Marco KMX dizendo que tá usando o VPN e esse é o caminho. As pessoas ficam esperando, Paulo, quando é que a internet brasileira vai ficar livre? Eu falo sempre, a internet de quem está usando o VPN já está livre. Olha, eu vou dizer para vocês, eu, mesmo nos Estados Unidos, uso VPN. Primeiro, uso para, às vezes, acessar as coisas no Brasil, como se estivesse no Brasil, para sentir um pouco da censura da internet brasileira. Às vezes eu quero ver como é que estão os meus perfis, etc, etc. Eu uso VPN, mas eu uso muito aqui nos Estados Unidos para proteger os meus dados, porque a gente não tem só os psicopatas do Xandão e da Polícia Federal que ficam vasculhando os nossos dados, não. Tem também muito hacker, tem também muita gente mal intencionada que pega os seus dados e vende. Então eu falo para você, baixe o Proton VPN. Eles são aqui patrocinadores do nosso canal. Se você clicar aqui na descrição, você vai baixar, é muito fácil. As pessoas às vezes pensam que é um bicho de 7 cabeças. É um app que você instala no seu celular ou no seu computador. Clicou conectar, pum, sua internet está com privacidade, com liberdade e com segurança. O melhor de todos é o Proton VPN, todo mundo sabe que é o melhor VPN que tem por aí, inclusive são grandes defensores da liberdade de expressão e patrocinadores do canal. Então, recomendo muito para vocês. A gente tem vamos chamar aqui o nosso querido Eliel Rosa. O Eliel Rosa, para quem não conhece ele é um professor aqui nos Estados Unidos, uma pessoa de altíssimo nível, recebe de vez em quando até honrarias lá na cidade dele, porque é uma pessoa que traz muito orgulho para a gente da comunidade brasileira nos Estados Unidos, um patriota, e ele estava dentro do Capitólio no fatídico 6 de janeiro. Muito das coisas que eu sei sobre o que aconteceram no 6 de janeiro vem do Eliel. Ele é o meu guru sobre esse assunto, é a pessoa que me mantém sempre informada sobre o que estava acontecendo. Então, quando vocês me viram no 8 de janeiro mandando os brasileiros para casa, é porque eu já tinha aprendido bastante sobre o 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos e, portanto, eu já sabia qual era o roteiro que seria seguido no 8 de janeiro no Brasil. Aliás, hoje tá na internet, tem 2 vídeos muito interessantes que são um vídeo, eu vi os 2 na seguida, completamente desconectados, mas me chamam a atenção de como os casos do Brasil e dos Estados Unidos são semelhantes. O primeiro vídeo era do senador Ted Cruz entrevistando o Kash Patel dentro do Senado americano, fazendo a sabatina com ele. O Kash Patel, que eu já falei aqui, escreveu um livro sobre os gangsters incrustados dentro do Deep State e tal, que chama Government Gangster, está sendo indicado para ser diretor do FBI, estava na sabatina com o Ted Cruz. E o Ted Cruz perguntava para ele, mas vem cá, quer dizer que o presidente tentou colocar a Guarda Nacional, o Trump tentou colocar a Guarda Nacional e foram os democratas que não queriam? A esquerda não quis que o Trump mandasse 20 mil homens da Guarda Nacional para proteger o Washington? A prefeita democrata da esquerda recusou, de extrema esquerda de Washington, recusou a Guarda Nacional? A Nancy Pelosi, de esquerda, também recusou. Por que ninguém queria a Guarda Nacional protegendo o Washington naquele dia 6 de janeiro e o Trump estava tentando mandar? Né? Corta
abro o meu outro Instagram e me aparece um vídeo do André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, discutindo dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal com o Gilmar Mendes, falando, olha, eu fui ministro da Justiça, eu sei como é a segurança do Palácio, até hoje eu não sei explicar como que aquelas pessoas entraram tão facilmente no Palácio. Um pouco disso está começando a aparecer nesse momento. E eu quero ouvir aqui o meu querido amigo Eliel Rosa, que foi vindicated, eu não sei como é que é essa palavra, talvez consagrado nas últimas semanas com o perdão presidencial do Donald Trump. Eu queria que, em primeiro lugar, seja bem-vindo, meu querido Eliel. Queria que você me explicasse o que fez o Trump, o que estava acontecendo com você, né? Qual foi o tipo, você teve que fazer, parece um acordo de não persecução penal, alguma coisa do tipo, e o Trump foi lá e deu um perdão que parece muito com essa anistia que está sendo discutida aqui no Brasil. Eu queria que você falasse para a gente o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao 6 de janeiro. Bom, ainda bem que você me deu essa longa introdução, porque daí eu posso diminuir o ritmo da musiquinha do Figueiredo. Não me ouve? Não, eu te ouço. Que negócio de longa introdução não pega bem. Mas tá tudo certo. Continua aí com você evangélico. Não, minha mente não foi lá. Então, que bom que eu estava aqui dançando Figueiredo. Paulo, obrigado mais uma vez, né? Eu mandei uma foto aí pro João e pro Bruno, você foi o primeiro cara que quis me entrevistar, quis ouvir a história, isso lá em 2022, eu tenho essa foto aí, tá lá, ó. Obrigado. Querida Ana Paula Henkel. Exatamente. Você sabe que essa entrevista deu tanto problema, Eliel, que eles desmonetizaram... Lembrando, nessa época a gente estava te entrevistando para saber o que de fato tinha acontecido na tal da invasão do Capitólio, né? Eu tinha tido uma longa discussão com o energúmeno, que fazia o programa comigo na Jovem Pan, e ele dizia que tinha sido uma invasão e eu já tinha conversado contigo, então chamei o brasileiro que esteve lá, e o YouTube não desmonetizou um vídeo. Depois que eu coloquei essa entrevista, o YouTube desmonetizou todos os meus vídeos para sempre. Até que eu retirasse a sua entrevista. Hoje ela está só disponível para os meus alunos do curso Fim da América. É isso. Então, Paulo, meu agradecimento, é uma honra estar aqui. As suas palavras iniciais são as minhas para você, né? O Paulo é o nosso guru. Na verdade, eu não sou guru dele, eu sou o enchedor de saco, eu fico mandando informações para ele o tempo todo, eu sei que ele trabalha o tempo todo, enfim. Mas o que eu puder fazer aqui em relação a enviar, porque eu estou realmente, pelo fato de eu estar visceralmente conectado com essa realidade do January 6, Paulo, eu estou acompanhando, eu preciso acompanhar para ver de onde essa história veio, eu sei exatamente de onde ela veio, para onde ela vai, né? Fiz um post hoje no Twitter de manhã, dizendo que eu acredito, por todos os sinais que nós estamos vendo das ações do Trump, o mesmo Ctrl-C, Ctrl-V, que aconteceu 6 de janeiro aqui, 8 de janeiro aí, no Brasil, aos que estão no Brasil, vai acontecer 20 de janeiro de 2025, em algum momento na história brasileira, o perdão, a anistia dos brasileiros também vai acontecer. Isso é um fato... acredito eu, irrevogável em termos da história, mas especialmente em termos da soberania do Deus a quem a gente serve. Mas o que aconteceu, Eliel? Explica pra gente o que foi esse perdão presidencial. Eu achei bacana que você tem até um certificado do perdão presidencial. É esse que está aí na tua parede, né? Esses documentos aqui, esse primeiro é o da minha prisão, né, no dia dia 13 de janeiro, depois o segundo é um documento do fim do meu probation, que era liberdade condicional, é isso? Isso. E aí esse último aqui é o perdão, né? Foi um milagre muito grande, mas enfim, o Trump já vinha prometendo, né, o perdão. O Trump vinha falando na campanha durante todo o processo de campanha, ele prometeu, ele abordou várias vezes casos específicos por nome. Por exemplo, ele citou o caso do Matthew Perna, que se suicidou no momento em que o 1512C, aquele felony, aquele crime que jogaria o cara na cadeia por mais de 20 anos, e ele falou, isso é absurdo. Isso é interessante, Eliel, que as pessoas não têm ideia, né? Algumas pessoas também foram acusadas de crime que jogavam a pessoa para a cadeia por 20 anos nos Estados Unidos.
Alguns estavam presos até o perdão do Trump. Aliás, existem apenas hoje, Paulo, nos meus números aqui atualizados, os últimos 6 presos. Por fatores... De quantos? De um total de quantos que foram presos? Do total de quando o perdão foi liberado pelo Trump no dia 20, do total de 253 presos, só ficaram 6 agora. E quantos tinham sido presos e processados originalmente? Número total... Eu me lembro de um vídeo do Alexandre falando assim, nos Estados Unidos prenderam mais de 1.000, eu ainda aprendi pouco, e riu, e logo depois aconteceu o 8 de janeiro, é muito combinado o negócio, aconteceu o 8 de janeiro e ele prendeu mais de 1.000 no Brasil. 1.572 é o número total de persecuções penais, de pessoas perseguidas, caçadas pelo FBI. Na verdade, eu enviei aí para o João também, para o Bruno, os números, né? Tem um número de agentes do FBI que nessa semana receberam uma intimação do presidente, especificamente da Casa Branca, para que entregassem um relatório de onde eles estavam e fazendo o quê e quais eram seus cargos no dia 6 de janeiro, e a partir de 6 de janeiro até o dia de hoje, até a eleição do Trump, o que cada um estava fazendo. Então houve um... Peraí que isso é muito interessante, desculpa te interromper, porque você está falando isso Imagina. como se fosse um fato banal, mas é muito interessante. Quer dizer que o Trump mandou para o FBI uma carta, ou uma ordem, dizendo que todos os agentes do FBI dissessem onde estavam no 6 de janeiro? Todos os agentes que participaram das investigações e indiciamentos do 6 de janeiro. Onde eles estavam? Onde eles estavam, o que fizeram no dia 6 e a partir do dia 6 por 4 anos, porque eles prenderam gente até a última semana, até a semana que o Trump foi empossado, Paulo. Então, Eles prenderam gente até a semana que o Trump foi empossado? Mark e Jalise, casal de presbíteros de uma igreja aqui do interior do Texas, que eu conheço pessoalmente, eles foram mandados para a prisão 19 dias antes da posse do Trump. Nunca tinham ficado separados em 46 anos de casamento. Perseguição, na verdade eu não estou falando nenhuma novidade para os brasileiros aqui, porque vocês estão vivendo isso aí no 8 de janeiro. É muito igual, Eliel, é muito assustador, porque é muito igual. É impressionante. Impressionante. Então o Trump tá fazendo meio que agora uma limpa na casa, né? Ele tá pegando e indo atrás, não do chefe do FBI. Exato. Apenas, mas ele tá indo no agente, porque esse que eu acho que é a grande lição para o Brasil. Eu tenho dito que nós temos que responsabilizar não apenas o Alexandre de Moraes, mas num dado momento a gente tem que fazer uma limpa que vai até os agentes da Polícia Federal que executam prisões, que cumprem, que os delegados certamente, mas também os agentes, os escrivãos e por aí vai. Tá aí, ó. FBI submete ao Departamento de Justiça os nomes de 5.000. Na verdade, esse número de 5.000 agentes do FBI, o FBI tem 13.000 funcionários no total, né? 5.000 agentes estavam direta ou indiretamente envolvidos com os casos. Mas ontem houve uma entrevista com um jornalista muito de esquerda, eu não lembro qual é a fonte, qual é o outlet, qual é a mídia dele, mas ele deu uma entrevista dizendo que 3/4 dos agentes do FBI estavam envolvidos. São muito mais do que 5.000 agentes envolvidos e que receberam uma carta da Casa Branca dizendo que eles precisariam especificamente dizer o que estavam fazendo, que cargo tem hoje no FBI e o que fizeram durante os 4 anos no processo de perseguição e de investigação e de indiciamentos. Lembrando, Paulo, que na semana passada, e eu lembro que você fez um toque sobre isso num dos seus programas na semana passada, tudo isso começou com os promotores públicos do Departamento de Justiça. Esse segundo passo é específico em relação aos agentes que cumpriram as ordens. E aí não tem como a gente não lembrar, e você sempre cita isso, e aqui isso está sendo citado e lembrado o tempo todo, Nuremberg. Essa história de que eu fiz porque eu recebi ordem não vai funcionar aqui dessa vez. Então, eu recebi agora de manhã, isso é uma breaking news aqui, 10h25 da manhã, horário de Washington, um juiz apontado pelo Obama, Judge James Boasberg, bloqueou esse
essa entrega, essa submissão da lista com nomes de ser publicizada, ou seja, a Casa Branca recebeu os nomes, mas essa lista não pode ter os nomes lá publicados a partir da manhã de hoje, até que esse caso judicialmente se resolva. É uma limpa, você falou especificamente sobre o USAID, começou aí, mas esse processo envolvendo os promotores e os agentes que trabalharam especificamente no Mar-a-Lago, né, naquela fatídico dia 13 de agosto de 2022, eu lembro que eu estava na Flórida naquele dia, e eu passei na frente de Mar-a-Lago, a gente se encontrou naquele dia, foi o dia em que eu vi a Constituição americana, né, ruindo na frente dos meus olhos. Então, existe hoje um processo de... O que é bom, importante de falar nesse processo, Paulo, é que o Biden abriu a porta para isso. Não adianta hoje a mídia dizer que isso é perseguição. Eles estão gritando já, né, aos quatro ventos. Ontem foi um grande número de políticos democratas para frente do USAID, não foi conseguida a ordem de entrada, de acesso ao prédio para eles. Tudo que eles estão gritando hoje, que está hoje virou, como você sempre diz, o chicote mudou de mão, eles fizeram durante 4 anos com famílias, com pessoas, fim de casamento, fim de filhos entregando os pais, ligando para o FBI para entregar o pai, avós entregando netos, foi uma coisa insana, e se a gente quer saber como é que aconteceu, tudo o que aconteceu na Alemanha de Hitler, a gente hoje tem exatamente noção de como isso aconteceu. Tá? Os defensores da democracia, né? Eu estou ainda chocado aqui com um dado ao qual eu não tinha me atentado. Dos 13 mil agentes do FBI, 5 mil se envolveram na perseguição de pessoas do 6 de janeiro nos Estados Unidos? Esse número é o número extraoficial. A Julie Kelly já está aventando a hipótese desse número ser muito maior, de ser 3/4. Tem um outro slide que eu mandei para o João e para o Bruno que diz... Peraí, 3/4 do FBI que deveriam estar Exato. prendendo... pedófilos, criminosos financeiros, corruptos e por aí vai, isso. Estavam envolvidos na perseguição política nos Estados Unidos. Isso é um negócio que, assim, são números de dar inveja à Gestapo. E são, Paulo, para pensar... Eu estou impressionado com o paralelo com o que se tornou a Polícia Federal, Eliel. É impressionante. Porque às vezes até eu não perco a capacidade de me chocar, até eu fico assim, meu Deus... Porque o brasileiro está vendo que a Polícia Federal também virou um órgão de perseguição política. Uhum. E como é que essas coisas podem ser tão iguais, Eliel? São extremamente iguais nos detalhes, né? Eu me lembro que você tem uma voz tão forte, tão grande com os brasileiros. No pouco que eu consegui, nos meus grupos, dos meus alunos no Brasil na época 2021, aliás, 2022, eu falava para as pessoas, olha, vai se repetir isso no Brasil, porque estava muito igual. Estava igual já lá naquele primeiro começo, todo aquele movimento 2, 3 meses antes da definição, né, do Jair Bolsonaro ter que realmente sair do Palácio da Alvorada. As coisas foram, Paulo, Ctrl-C, Ctrl-V, quase que literalmente. A história do Dino ter soldados no Ministério da Justiça e não ter enviado para que eles interrompessem o percurso das pessoas foi exatamente os 20 mil homens que o Trump disponibilizou no dia 6 de janeiro de 2021 para que não houvesse. A história foi da ótica, né? Isso vai dar uma ótica muito ruim para o mundo. Eu lembro que eu já contei essa história para você em 2022, quando você e a Ana me entrevistaram. Eu morei em Washington quase 6 meses em 2015, e teve um dia em que eu estava morando lá, teve uma sessão conjunta do Congresso. Paulo, sessão conjunta do Congresso, as grades, haviam 2 linhas de grade, uma primeira muito próxima ao Capitólio e a segunda ia até 2nd Street, atrás da Suprema Corte, e cercava o prédio todo. Então, foi intencional, e isso vai ficar absolutamente claro com as evidências que, com certeza, Kash Patel, ele, de novo, como você disse, já escreveu um livro sobre isso, mas a partir desse... É por isso que eles estão resistindo, né, à confirmação dele com unhas e dentes, estão pedindo uma segunda sabatina, as coisas vão, o caldo vai entornar, e para mim, o que mais traz alegria ao meu coração, Paulo, é saber que o seu trabalho, o trabalho dos deputados, dos senadores que estão lutando nesse ponto, os advogados, as famílias que estão neste momento, quase que um mato sem cachorro, essa resposta não vai vir de dentro do Brasil, ela vai vir daqui.
ela vai vir do Trump, ela vai vir desses movimentos que já estão acontecendo, a tendência disso ser apenas um ripple effect, né? Acontecer ondas e isso alcançar o Brasil, isso vai ser, acredito eu, talvez não muito rápido em termos de tempo cronológico, mas essa temperatura está subindo e você, muito mais do que eu, está acompanhando o que está acontecendo em relação às decisões que são feitas aqui, e aí, obviamente, tendo o Brasil como pano de fundo, né? Parabenizo o seu trabalho por isso. Obrigado, Liel. Uma das notícias que eu vi na CNN foi essa de líderes sêniores do FBI são ordenados a se aposentarem. Bota pra gente, Bruno. Entregarem os seus cargos ou serem demitidos até segunda-feira. O que é isso? São os cabeças, aqui são chamados de field offices, são os escritórios do FBI em todos os 50 estados. São os delegados da PF americanos. Exatamente. E aí cada um deles tem um território, né? Não são 24, se não me engano, esse é o número desses delegados, desses field office managers, são os diretores do FBI que recebem ordens diretas de Washington e que repassam apenas, aliás, recebem as ordens repassadas e simplesmente cumprem as ordens como elas recebem. Então, mas o problema não, né? O X dessa questão, como você apontou há pouco, o Trump sabe exatamente que essa ideia de que eu estava apenas cumprindo ordens não cola mais. Vamos só punir os cabeças, vamos punir os promotores públicos que vieram para cima de todos os January 6ers, de todos aqueles que de alguma forma estavam lá. Deixa eu citar esse casal que eu te falei, o Mark e a Jalise, Paulo, eles nunca entraram no Capitólio. Eles não entraram. Eles estavam do lado de fora. O caso deles no Brasil tem até mendigo preso, cara. Tá aí. Então, o caso deles foi apresentado diante de um juiz, ou acho que o caso deles foi júri, o Mark levantando alguma coisa, e eles congelaram essa imagem e disseram, olha, tá vendo, ele estava batendo no policial. Ele estava defendendo a esposa dele, que o policial estava descendo o cacete nela. Então, os vídeos não foram apresentados diante dos júris ou dos juízes, nada, as evidências exculpatórias, né, que dariam desculpas, como eu falo isso, as exculpatory evidence, que absolveriam as pessoas. Isso, que absolveriam, não foram apresentadas, elas foram proibidas. E aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, quando uma agência do governo, uma acusação, o FBI, etc., tem alguma evidência que pode inocentar a pessoa, ela é obrigada a apresentar para o juiz. Isso tem um nome aqui, eu esqueci qual é o nome disso no direito americano. Exatamente. E eles foram sentenciados, o Mark 30 meses, a Jalise 24 meses, 46 anos de casado, nunca tinham ficado separados tanto tempo, graças a Deus isso foi 19 dias antes do Trump assumir, já estão em casa, né, os J6ers já estão todos em casa, e agora começa uma enxurrada de processos contra o Departamento de Justiça, existe aí... Porque as pessoas agora estão processando o governo, né? Muitos grupos abrindo class actions, como chama no Brasil, ações coletivas, né? Ações coletivas contra o governo, mas existe um sinal muito forte vindo da Casa Branca, especialmente agora com a confirmação da Pam Bondi como ministra da Justiça nos termos brasileiros, de que o departamento... Ela é os três, né? No Brasil, o Attorney General nos Estados Unidos, o Attorney General é uma posição super poderosa, que no Brasil equivale a 3 posições. Ele é o ministro da Justiça, ele é o procurador-geral da República e ele é o advogado-geral da União. Então, exato, a Pam Bondi foi confirmada para essa posição de Attorney General, que condensa essas 3 funções que no Brasil são separadas por 3 agentes. Excelente. E você a conhece muito bem, ela é da Flórida, né? Trabalhou com Ron DeSantis muito tempo, defendeu o Trump num dos impeachments, no segundo impeachment. Então, são pessoas extremamente preparadas. E agora, existe uma mensagem, isso ainda está de bastidores, eu estou abrindo aqui porque, de alguma forma, algumas pessoas estão aventando a essa possibilidade de que o próprio Departamento de Justiça crie um sistema de restituição financeira a todos os 1.572 presos políticos, perseguidos políticos, de alguma forma isso acontecer, para que não haja necessidade de pessoas entrarem com um processo, até porque, parem para pensar, Paulo, e aí você vai saber explicar nessa área jurídica muito melhor do que eu, o Trump perdoa esses 1.500 caras e os 1.500 caras processam o Departamento de Justiça dele. É esse entrave
que eles não querem deixar que aconteça. Então, vamos ver o que vem por aí, mas o Trump deixou claro o tripé sobre o qual ele vai trabalhar a partir do momento em que ele entrasse na Casa Branca, e ele está lá já há quase 3 semanas. Primeira, perdões, já está feito. Segunda delas, restituição financeira, e terceira delas, retribuição. A retribuição está vindo, essa justiça, né, contra aqueles que perpetraram essa insanidade constitucional contra famílias inteiras, pessoas, como eu disse, 78 anos, uma senhora de 78 anos, estágio 3 de câncer, foi enviado para a cadeia para cumprir 74 dias de prisão. E, de novo, vocês no Brasil sabem exatamente o que isso significa. Então, é um processo que eu acredito de todo o meu coração, com toda a fibra do meu ser, de que esse processo vai chegar no Brasil em algum momento, e nós estamos vendo ondas muito fortes, né, daqui para lá, e de novo, permaneçam firmes aí no Brasil. Não posso, nem o Paulo, nem eu, não temos bola de cristal, não somos profetas, mas os sinais de que essa virada vai acontecer em algum momento são muito claros. Eliel, o presidente Jair Bolsonaro muitas vezes assiste o nosso programa, então eu quero que ele preste muita atenção nisso que você está me dizendo. Você falou que tem quase 3 semanas, na verdade tem pouco mais de 2 semanas que o Donald Trump assumiu a presidência. Desde então, ele perdoou todos os presos do 6 de janeiro, ou comutou as suas sentenças. Né? Sei. Ele foi atrás de todos os cabeças do Departamento de Justiça, que seria a Procuradoria-Geral da República, que perseguiram os coitados do 6 de janeiro. Ele foi atrás de todos os delegados da Polícia Federal, que são os Field Agency Directors do FBI aqui, e mandou todos se demitirem, se aposentarem, entregarem os seus cargos, até agora, segunda-feira. Ele está indo, investigando todos os 5 mil, ou talvez 13 mil, 9 mil, sei lá, agentes da Polícia Federal Americana, do FBI, que tiveram papel na perseguição das pessoas do 6 de janeiro. Exato. E ele está estruturando uma forma de pagar indenização pública às famílias que foram perseguidas de alguma forma. Exato. Eu digo isso porque, presidente Bolsonaro, o roteiro está posto. É aquele negócio, né? Copia o trabalho do amigo da escola inteligente. Só não faz igual, mas copia o trabalho. Exato. Não precisa inventar. Inventar a roda. Esse roteiro, perdão, retribuição, indenização, né, o tripé que você mencionou, está absolutamente colocado, Eliel. Eu acho que isso enche os brasileiros de esperança. Sim. E não é uma esperança abstrata. A minha mensagem a vocês brasileiros, imagina, um imigrante aqui, né, vivi 4 anos aí, eu acordei algumas noites de pesadelos de que o FBI estava batendo na minha porta. Foi esse o motivo pelo qual eu bati na porta do FBI antes deles virem, né? Fui, inclusive, elogiado pelo juiz por esta decisão. E eu falei, olha, estou aqui, não estou aqui para acusar ninguém, porque já naquela semana, Paulo, se você se lembra, vários J6ers começaram a colocar a culpa no Trump. Eu entrei lá porque o Trump me mandou para lá, porque o Mike Pence não sei o quê. E eu falei para eles, olha, eu estou aqui para falar do que eu fiz e me responsabilizar como um cidadão, como um não cidadão que eu sou, mas um imigrante responsável. Então foram 4 anos de muita tensão, de pesadelos mesmo, que muitas vezes eu acordava... Só para deixar claro, Eliel, o que você fez foi simplesmente entrar dentro do Capitólio para andar, para conhecer. Né? Eu já fiz isso várias vezes. A diferença é que eu estava com convite. Mas você recebeu até convite dos policiais para entrar, né? A porta estava... Só para deixar claro, para não ficarem achando que você estava lá quebrando vidraça. Absolutamente aberto, eu sou um cientista político, eu estava lá também na minha capacidade de tentar compreender o que estava lá, sabia que eu estava participando da história, eu sabia que daqui 100, 500 anos, essa história vai ser contada nas escolas, tanto do Brasil quanto aqui. Então, as portas estavam abertas, os policiais, eu enviei fotos 3 anos atrás, quando nós tivemos a primeira entrevista, os policiais em fila no corredor onde eu estava entrando, dando high five para o pessoal, coquinho, né, e vamos lá. Alguém distribuindo água, não?
não teve Tá distribuindo vendo como a água. hospitalidade brasileira é melhor do que a americana? Aqui a Exatamente. gente distribuiu água, o G Dias distribuiu água. Eu falo para você, o brasileiro é um povo hospitaleiro. Agora, o Eliel, G Dias, deixa eu pegar o gancho do G Dias e eu passo para você, desculpa te cortar. O G Dias aqui, nós tivemos um G Dias aqui. Paulo sabe quem ele é. Ele foi demovido do seu cargo, já está à disposição dos militares e vai começar um tribunal militar com ele também a qualquer momento. A gente vai ouvir falar sobre isso daqui a pouco. É uma outra área, porque ele não pode ser, ele é um coronel, né? Um coronel 4 estrelas, general, desculpa, um general 4 estrelas, e ele vai passar por um processo de acerto de contas dentro do tribunal militar. E há outros. Então, ou seja, milicos, a hora de vocês também está chegando aqui, tá? Exatamente. General Frajola, observe o que aconteceu com o General Milley. Yep, Mark Milley. Eliel, não temos mais tempo hoje, mas eu te agradeço imensamente. Eu teria ficado aqui horas e horas batendo papo com você. Obrigado, parabéns. E muito obrigado por trazer boas notícias para o povo brasileiro que precisa acompanhar o que está acontecendo. Se nós tivéssemos acompanhado o que estava acontecendo nos Estados Unidos, não teríamos passado os mesmos problemas no Brasil. Obrigado mais uma vez. Exatamente. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Um abração ao Brasil. Deus abençoe e pode contar. Não são favas contadas, mas essa bênção está chegando aí para vocês. Deus abençoe o Brasil. Amém. Uau! Eu confesso a vocês que mesmo mergulhado nessa história de política americana e de política brasileira, até eu me surpreendo às vezes com a quantidade de semelhanças, né? E quando você olha e descobre que a ditadura do Alexandre foi completamente financiada pela USAID, do qual a gente vai falar daqui a pouco, a gente enxerga, não precisa ser gênio para ligar as pontas. Não precisa ser absolutamente genial para fazer as conexões e entender que nós estávamos debaixo de um plano maligno mesmo, plano de filme, né? Agora, as pessoas não têm a dimensão do que está significando Donald Trump aqui nos Estados Unidos. E eu tive uma discussão muito grande, né, com um amigo que eu respeito muito, vocês conhecem, onde eu dizia, olha, eu estou acompanhando o Trump há 2 anos, desde que ele anunciou que ele ia se candidatar à presidência dos Estados Unidos. E eu estou vendo um governo Trump que está se formando que é muito diferente do primeiro. Eu estou vendo um Donald Trump que vai atropelar o establishment. Ele vai destruir, ele não está vindo para conversar. E aí esse meu amigo é uma pessoa muito ponderada, e pessoas ponderadas são muito importantes em determinados momentos, mas ele discutia comigo de forma assim, enfática, falava, você não sabe o que você está falando, o Trump vai chegar, ele vai compor com o establishment, ele vai compor com a indústria farmacêutica, ele vai compor com o lobby da indústria armamentista, ele vai compor, e eu falava assim, não, o Trump não vai voltar para compor com ninguém. Pois bem, quando eu falo sobre o tamanho da destruição que o Trump está causando, só para a gente ficar, por exemplo, nessa pauta das demissões, vejam só essa notícia. O governo Trump está oferecendo a 2 milhões de funcionários do governo federal um programa de demissão voluntária em que a pessoa sairia do cargo e ia continuar recebendo o salário dela até setembro. Eu vou repetir. O Trump criou um PDV, um programa de demissão voluntária, para 2 milhões de funcionários do governo federal. Então o sujeito aqui não tem essa estabilidade, essa putaria que é a estabilidade de servidor público no Brasil. E lamento a você que está me ouvindo, isso vai acabar mais cedo ou mais tarde. Esse negócio de que você fez uma provinha e você tem direito de ficar empregado no governo o tempo inteiro, e as pessoas acham maravilhoso funcionário concursado, as pessoas acham que juiz da Suprema Corte deveria ser concursado. O Trump criou um PDV para 2 milhões, e a estimativa da equipe do Trump é que 10% de todos os funcionários federais entrem no programa.
A gente está falando de mais de 100 bilhões de dólares, 600 bilhões de reais de economia. Para variar, isso também foi ideia do Elon Musk. Muita gente achava que o Elon Musk não ia fazer nada no governo, só estava lá para aparecer. O Elon Musk tem se colocado como uma das grandes estrelas do governo, e a pauta dele principal está no departamento, né, de eficiência governamental, e ele quer transformar completamente o governo federal americano e principalmente se livrar do tal do deep state da esquerda. E às vezes eu sempre tomo muito cuidado, porque eu falo aqui termos em inglês, né? E para alguns termos não existe português, não existe tradução em português, né? Quando eu falo de weaponization é quando você instrumentaliza como arma algo, não tem uma palavra português. O lawfare, que é uma forma de você guerrear politicamente através do ativismo judicial, também não tem tradução. E deep state também não tem tradução. Deep é uma palavra em inglês que significa profundo, e state, obviamente, você não precisa ter feito cursinho de inglês para saber que state é estado. Então, o que é o deep state? É um estado profundo. São todos aqueles burocratas não eleitos. Estamos falando com vocês da Polícia Federal. Estamos falando com vocês do Tribunal de Contas, do TSE, da Receita Federal. Estamos falando com vocês, o técnico de não sei lá das quantas. Estamos falando com você da agência de ambiental do não sei lá das quantas. Todos esses caras concursados, que a gente troca o governo. E qual é a ideia de um sistema democrático? A ideia de um sistema democrático é que o povo elege quem vão ser os executivos, obviamente os legislativos que vão tocar a lei, mas quem vão os executivos que vão direcionar as políticas públicas do país, e eles vão direcionar de acordo com a vontade que o eleitor manifestou, que a maioria dos eleitores manifestou, ou manifestaram nas urnas. Só que o Deep State impede que isso aconteça. Militares são do Deep State. Membros do poder judiciário são do Deep State. Não só os juízes, como os assessores dos tribunais e por aí vai, que sejam concursados. O Trump está absolutamente implodindo esse Deep State. Quando ganha o Bolsonaro a eleição, fica todo mundo Deep State. Veja, por exemplo, o caso do vagabundo lá, não sei o que, João Ascioli, acho, que foi o cara que me perseguiu dentro da Comissão de Valores Mobiliários. Ele não foi concursado, mas o Bolsonaro foi lá e nomeou o cara para um cargo onde o Bolsonaro foi embora e o cara ficou. E aí o cara se vende ao sistema. Esses caras, eu espero muito, eu tenho enorme esperança de um Bolsonaro voltando em 2027, inspirado pelo Donald Trump, e mais bem assessorado, e ele mesmo tem dado sinalizações nesse sentido, onde a gente consiga, não exatamente a mesma coisa, mas a mesma inspiração, a mesma direção de governo para o país. E aqui nos Estados Unidos, quanto mais gasto o pessoal do Elon Musk acha, pior fica para a esquerda. Hoje ele postou uma publicação do Mário Knopfel, meu amigo Mário Knopfel, no X, em que ele denuncia que o Político, um jornal de esquerda aqui nos Estados Unidos, recebeu simplesmente $517 mil, algo como 3 milhões de reais, como pagamento por 37 assinaturas do jornal. Adivinhem quem pagou, fica mais escabroso. A Agência Federal de Doenças, aquela que era chefiada por quem? Pelo Dr. Anthony Fauci. E o Musk, evidentemente, se pronunciou dizendo: esse não é um uso eficiente do gasto do dinheiro do pagador de impostos, esse gasto desnecessário será eliminado. Mordi a própria boca. Essa é só uma das coisas que eles acharam. Eles acharam um pagamento de mais de $9 milhões para a agência de notícias Reuters, para defesa ativa de engenharia social e fraude social de larga escala. Você entendeu por que a Reuters era um puxadinho do governo Biden? $9 milhões, quase 60 milhões de reais.
E os caras estão desesperados com o Elon Musk. E a gente vai ver ainda hoje como tem muita gente perdendo dinheiro com essas ações. E é verdade que o Trump está passando a tesoura nos cabines de emprego, nas agências federais que gastavam alucinadamente o dinheiro do pagador de impostos com a agenda de esquerda. Na verdade, é difícil descrever o tamanho do abalo sísmico que o Trump está causando na burocracia americana. Eu acho que nem nos piores pesadelos do Deep State, o Partido Democrata, os globalistas, eles pensaram que isso fosse acontecer de uma coisa assim tão avassaladora. A gente não tem 20 dias de governo. Mas tem algo que o Trump está fazendo que coloca muito mais medo nessa gente. Antes de falar sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que meu trabalho deve continuar? Se a sua resposta é sim, eu te convido a me apoiar e garantir efetivamente que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. Você pode entrar no link da descrição, www.paulofigueiredoshow.com/apoie, e você pode contribuir com a módica quantia de pouco mais de $5. Por quê? Porque eu não estou recebendo 9 milhões de dólares do dinheiro do pagador de impostos americanos. Eu não estou recebendo a verba da SECOM, que é o equivalente brasileiro, que a Globo News recebe. Então, como subsiste o jornalismo independente? Como subsiste todo esse trabalho? Você saberia dessas coisas que eu estou falando para você se não fosse isso que eu estou fazendo? Quantas coisas eu avisei com antecedência ao Brasil, não por clarividência, mas por estudo, por acompanhar o que está acontecendo aqui. Quantas pessoas você acha que eu tenho contaminado? Ano passado foram mais de 5 milhões de visualizações, só no Paulo Figueiredo Show, com todos os bloqueios, contra tudo e contra todos. Eu digo para vocês, se eu tivesse em condições de igual para igual, não tinha para ninguém da velha mídia. Ninguém tem condições de fazer um Paulo Figueiredo Show do jeito que eu faço. Pode botar, tenta fazer a Dani Lima Show, ela olhar para uma câmera e falar durante 1h30, ininterruptamente. Ela tem conteúdo para 2 minutos e falando muita besteira. Você é o cara que garante que isso aqui continue. Então, entre no link da descrição, tem os meus patronos Gold. Eu agradeço enormemente, tem sido uma rede de suporte gigantesca o patrono Gold. Não é uma quantia exorbitante, mas é para alguém que está numa situação melhor, sim, mais tranquila de vida. $50 por mês ou $500 por ano. Para a realidade da maioria dos brasileiros é muito. Agora, os $5 por mês, não. $5 por mês dá para quase todo mundo que possa pagar um lanche no McDonald's. www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Eu quero falar sobre, voltando para esse desmantelamento do Deep State americano, e muita gente pensa assim, Paulo, você está falando muito de política americana. Eu falo assim, você acha mesmo que eu estou falando de política americana? A essa altura do campeonato, você acha que eu estou falando de política americana? Depois você vê o Eliel dizendo tudo que aconteceu nos Estados Unidos acontecendo igual no Brasil. Eu estou tentando te mostrar qual é o caminho possível para o Brasil daqui a, sei lá, talvez 2 anos. Lembrem-se, ano que vem a gente tem eleição para presidente, ou não. Não dá para chamar aquilo que o TSE conduz de eleição. Mas a gente está trabalhando para melhorar isso também. Mas quem sabe? Quem sabe os caminhos do Brasil? Então eu tenho que voltar, porque esse é a linha mestra para a gente seguir. Está aqui feito o plano de governo do presidente Bolsonaro, porque o presidente Trump está enfrentando o mesmo problema e está tendo sucesso. O que a gente faz? A gente copia. Né? Inteligente é aquele que aprende com os erros e com os acertos dos outros. E ontem, por exemplo, eu comentei aqui que o Elon Musk, sob as ordens do Trump, claro, estava passando a motosserra na USAID. E eu expliquei o que era a USAID, da qual já venho falando há muitos programas, desde certamente mais de 1 ano, 2 anos. E o Musk estava indo, o Trump estão indo atrás de cada centavo que eles gastaram. Eu comentei que eles descobriram vários gastos injustificáveis, $1,5 milhão para promover cultura woke em ambiente de trabalho na Sérvia. Ainda ontem, o Elon Musk fez um post no X
citando um vídeo em que o Mike Pence fala sobre a USAID, dizendo que a senadora Joni Ernst, uma republicana do estado do Iowa, solicitou que ele pudesse revisar o balanço financeiro da USAID, e ela foi ameaçada de processo. E ele se perguntou, por que uma organização financiada pelo dinheiro do pagador de impostos faria uma coisa dessa? O desespero da esquerda americana com tudo isso é tão grande que eles tentaram impedir até mesmo que o Elon Musk e os funcionários do DOGE, do Departamento de Eficiência Governamental, entrassem no prédio da USAID. Pois bem, como a USAID está completamente aparelhada, o Trump ontem mesmo tomou uma decisão para lidar com isso. Vejam só. Isso é uma mensagem que aparece no site da USAID, que estava fora do ar desde que o Musk iniciou o trabalho dele de passar o pente fino na agência. E o comunicado diz assim: na sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 23h59, horário do leste dos Estados Unidos, todas as pessoas contratadas diretamente pela USAID serão colocadas em licença administrativa globalmente, com exceção daquelas designadas como responsáveis por funções críticas da missão, liderança central e programas especialmente designados. As pessoas essenciais que deverão continuar trabalhando serão informadas pela liderança da agência até quinta-feira, 6 de fevereiro, às 3 horas da tarde. Cara, essa é uma das maiores virtudes do Trump. Não tem brincadeira mais. Eu vi uma frase do Lula dizendo hoje, e eu agradeço, obviamente já mandei isso para o pessoal da Casa Branca, reclamando da postura do Lula em Gaza, que vai transformar Gaza num grande shopping center da Trump Organization. Obviamente é uma piada. Ele dizendo, o Trump vive de bravata. Eles ainda estão no governo anterior, onde o Trump tinha poucos mecanismos de ação. Esse susto vai acontecer, se Deus quiser, com o Bolsonaro também. Se Deus quiser. Não vai ter mais acabou porra e não acabou nada. O acabou porra vai ser acabou porra. Não vai ter cartinha de desculpa. Não vai ter. Bom, assim eu espero. Teve funcionário aqui nos Estados Unidos, da USAID, tentando barrar o acesso de um funcionário do governo federal ao prédio da agência. Então é o seguinte, a partir de sexta-feira, todos os funcionários da USAID estão em licença administrativa, ou seja, não entra mais ninguém no prédio e nem nos sistemas da USAID, só os funcionários enviados pelo Trump e quem ele designar como essencial para o trabalho da agência. E com isso, meus amigos, vai haver choro e ranger de dente. E quando eu falo que o nego está desesperado, não é da boca para fora. É gente muito poderosa, desesperada mesmo. Nós vimos aqui no programa de ontem como a USAID foi a financiadora das aventuras loucas de Alexandre de Moraes e Barroso, que começou essa história, para censurar o povo brasileiro. Nós vimos ontem aqui a frase do Mike Pence que se não fosse a USAID, Bolsonaro ainda seria presidente. É essa agência que está sofrendo corte completo e todas as pessoas estão sendo demitidas. Vejam esse vídeo do senador Chuck Schumer, o democrata mais poderoso do Senado americano, é o líder da minoria e um dos mais poderosos do país, protestando justamente contra o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental do Elon Musk, por estar descobrindo todos esses podres da USAID. We cannot allow Elon Musk and a small group of people to secretly, behind closed doors, take away our privacy, take away our dollars, take away everything we have. We are going to fight this fight. I am going to stand with you in this fight, and we will win. Eu repito que esse velhinho aí, we will win, we will win, em inglês significa a gente vai vencer, né? Mas parece que o cara tá falando we. Esse é um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos. E vocês veem o pânico por conta das ações do Trump e do Elon Musk. Eu digo para vocês, não é só o Lula que acha que o Trump tá de bravata. Nem o Deep State imaginava que o Trump fosse meter o pé na porta com tanta força.
Mas o Chuck Schumer fala algo interessante se você prestar atenção. Não podemos deixar que Elon Musk e um grupo pequeno de pessoas tirem a nossa privacidade, os nossos dólares e tudo que temos. Porque o que isso tem a ver com o trabalho do Elon Musk em cortar gastos necessários e aliviar o orçamento americano, mesmo com a USAID? Para a razão do desespero do Chuck Schumer, da esquerda americana e da esquerda global, inclusive no Brasil, como a gente vai ver, ficar ainda mais clara, eu vou tirar um pouco da privacidade do Chuck Schumer e mostrar para vocês para onde o dinheiro do pagador de impostos americano estava indo com o Biden. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês é do Escritório de Prestação de Contas do Governo dos Estados Unidos, de um relatório produzido em 2023. Vejam, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos premiou financeiramente, de maneira direta, a Universidade de Wuhan e de maneira indireta pela EcoHealth Alliance e a Universidade da Califórnia em Irvine, a mesma Universidade de Wuhan e também o Instituto de Virologia de Wuhan. E eu não sei se vocês se lembram de alguma coisa relacionada ao Instituto de Virologia de Wuhan, uma doença, talvez. Premiados. Além disso, a Academia de Ciências Médicas Militares da China também recebeu dinheiro vindo do Instituto Nacional de Saúde e repassado pelas universidades Duke e a Universidade da Califórnia. Vejam a cascata de gente ganhando dinheiro do pagador de impostos e vejam quem são. Pelo lado da USAID, a mesma coisa aconteceu. Os recursos do cidadão americano foram utilizados para, mais uma vez, financiar projetos na universidade e no Instituto de Virologia de Wuhan. Dinheiro do pagador de impostos utilizado para bancar um dos maiores inimigos dos Estados Unidos, a China, num laboratório biológico. E esse relatório leva em consideração que foi descoberto até o ano de 2021, que foi quando o mandato do Biden começou. Ou seja, isso não mas o Trump era presidente. É por isso que é deep state. O Trump estava eleito e debaixo dele os burocratas estavam brigando contra ele. Por isso que ganhar o poder é diferente de ganhar de tomar o poder é diferente de ganhar as eleições. Vocês imaginem, debaixo do Joe Biden, e a gente não sabe ainda, a quantidade de projetos contrários aos interesses americanos que não foram financiados pelos Estados Unidos entre 2021 e 2025. Exatamente o que o Elon Musk está descobrindo e publicizando agora. E não para por aí, não. Se você aqui acompanha o Paulo Figueiredo Show, você sabe que o dinheiro do pagador de impostos americano também foi utilizado para financiar uma porrada de projetos de censura no Brasil. E aqui eu quero citar uma ótima reportagem, parabéns para a Gazeta do Povo sobre o tema. A manchete diz assim: quais ONGs ajudaram Moraes e são alvo do Congresso dos Estados Unidos? Vamos começar pelo Laboratório de Pesquisa Forense Digital, uma organização do Atlantic Council, sobre o qual nós já tratamos aqui no caso do No Funding or Enforcement on Censorship Abroad Act, o projeto de lei apresentado pelo deputado Chris Smith, americano, para proibir que o dinheiro americano seja utilizado para financiar entidades que promovam a censura. Segundo o relatório da Civilization Works, que baseou o projeto de lei do Chris Smith, palestrantes em vários eventos realizados pelo DFR Lab pressionaram pela censura generalizada no Brasil. Eu estou lendo aqui aspas. Em um painel do DFR Lab em 2019, lembra, 2019 é o ano do início do inquérito das fake news, primeiro ano do governo Bolsonaro. Estudiosos da desinformação afirmaram que mensagens privadas e criptografadas eram uma ameaça à democracia no Brasil. Em linha com essa opinião, o WhatsApp baniu centenas de milhares de contas no Brasil. E em 2022, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou a suspensão do Telegram, bloqueando temporariamente todo o acesso ao aplicativo no país. O DFR Lab foi citado no plano estratégico do TSE para as eleições de 2022, marcadas pela censura. Em 2019,
o Atlantic Council publicou um relatório de título Desinformação nas Democracias, fortalecendo resiliência digital na América Latina, que afirma, abre aspas, agora para o outro relatório, dentro do relatório, Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos no segundo turno, uma vitória atribuída não apenas à complicada situação econômica e política que o Brasil se encontrava, corrupção generalizada, crise econômica desgraçada, mas também ao uso efetivo de redes sociais como principal meio de conexão com os eleitores brasileiros. Continuando o outro relatório, né? O relatório conclui que a eleição foi fortemente influenciada pela desinformação em plataformas criptografadas. Olha só, que surpresa. Uma organização americana que foi usada como base, a base para todas as decisões de censura no Brasil. E quem financiou? A USAID. E você achando, você, nobre deputado, achando que você vai ganhar a guerra no plenário do Brasil, achando que os deputados que estão indo para os Estados Unidos estão perdendo tempo, estão gastando dinheiro do contribuinte. Eu volto a dizer, o cenário que eu enxergava no Brasil, e que eu ainda enxergo, mas isso está mudando, é uma casa que está com um problema de estar faltando luz, e o cara chama um eletricista, e o cara fica trocando fusível no disjuntor, e olhando a fiação, tentando resolver, quando o cara não percebe que está tendo um blackout na cidade. Nós que estamos aqui nos Estados Unidos, estamos aqui na usina produtora. Você pode trocar todos os fusíveis da sua casa. A fonte, a guerra vai ser ganha aqui. Antes da gente continuar citando os financiamentos da USAID, tem umas menções honrosas que são feitas pela reportagem da Gazeta do Povo que valem a pena ser citadas. Primeiro, a MEDAN, uma organização financiada pela Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Outro braço, outra das ferramentas de fachada da CIA, do Departamento de Estado. A MEDAN, de novo, financiada também pelos Estados Unidos, desenvolveu ferramentas de checagem de fatos e fez parcerias com quem? Com as agências brasileiras de checagem de fato. Antes das eleições de 2022, colaborou com o TSE de Barroso, o TSE de Moraes, com a iniciativa Confirma 2022. A MEDAN também teve atuação contra o quê? O combate à desinformação da Covid-19 no Brasil. Todas as maiores agências de checagem de fato do Brasil têm parceria com essa MEDAN, financiada, volto a dizer, pelo governo americano. Desde 2021, o governo americano já distribuiu mais de 33 milhões de reais a essa MEDAN para desenvolver abre aspas, ferramentas de verificação de fatos acadêmicas e de colaboração comunitária, combatendo o ódio, o abuso e a desinformação com parcerias lideradas por minorias. Tem também a First Draft News, que criou no Brasil o chamado Projeto Comprova, uma agência de checagem coordenada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE. Não era da ABRAGE, aquela Juliana das Picas? Que tem parceria com diversos veículos de comunicação brasileiros. A Comprova é parceira de quem? Sim, do TSE, no Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. Aliás, em outubro de 2021, a Claire Wardle, fundadora dessa First Draft News, participou de um seminário do TSE. Sobre o quê? Desinformação. Então, voltando para a USAID, eu não vou citar aqui todos os exemplos de financiamento, porque eles são muitos, e o nosso tempo aqui é limitado.
E nós temos um CEPS, sobre o qual eu também já falei aqui no programa muito no ano passado. O CEPS é o Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, que é financiado pelo Programa de Eleições Globais e Transições Políticas da USA. Sobre o CEPS, o relatório diz assim: em agosto de 2023, um parceiro principal do CEPS, a Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais, vocês reparem a teia de organizações por onde o dinheiro passa, e nessas organizações todas tem vários esquerdistas mamando na tetinha. Pois essa Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais, IFES, trabalhou com quem? Com o TSE, para discutir estratégias de censura através de uma iniciativa chamada, abre aspas, preservar a integridade da informação e a confiança pública nas eleições. Como anda a confiança pública de vocês nas eleições brasileiras? Digam no nosso chat. O parceiro tecnológico sênior do CEPS, Internews, criou um relatório sobre os efeitos do discurso de ódio e da desinformação em junho de 2023, enquanto o Alexandre estava mandando milhares para a cadeia. Em outubro de 2023, a IFES novamente fez uma parceria com o TSE, de novo o TSE, para coordenar a integridade da informação nos órgãos de gestão eleitoral. Esses são os caras que fiscalizam e dirigem as nossas eleições, fazendo parceria com um monte de organização estrangeira que estão bancando a censura do Brasil. Olha, se você não está chocado, se você não está escandalizado, eu não sei mais o que te falar, cara. Eu não sei mais. Mas para a gente finalizar essa pauta, fiquem aqui com essa imagem linda do Barroso, então o presidente do TSE, que a gente buscou, palestrando em um evento da USAID. Barroso palestrando em evento da USAID. Qual foi o tema? Eleições e transformação digital. Ocasião em que ele defendeu o quê? A regulamentação das redes sociais. Entendam, meus amigos. Desmantelar a USAID é desmantelar o financiamento ao aparato da censura no Brasil. É a mesma coisa. E ontem eu falei do pedido da CPI das ONGs que o Gustavo Gaia protocolou, mas no mesmo dia o deputado Eduardo Bolsonaro não perdeu tempo e publicou uma carta institucional da Secretaria de Relações Internacionais e Institucionais do Partido Liberal, denunciando essa situação e citando outros repasses de recursos americanos para gente como, já falamos aqui muito sobre eles, mas Sleeping Giants, que pedia o meu cancelamento da Jovem Pan, Alma Preta, Agência Lupa, o Instituto do Felipe Neto, o Instituto Vero. Vero deveria significar verdadeiro. É como se é o Partido dos Trabalhadores que ninguém trabalha e o Instituto Vero do Felipe Neto, onde todo mundo é mentiroso. Essa é a razão do desespero do Chuck Schumer e da esquerda no mundo todo. Acabou a mamata, a fonte secou, não tem dinheiro mais para promover a censura no Brasil e no mundo. E com isso, eu estou dizendo para vocês, o complexo industrial da censura vai ruir. E muitos dos fatores que contribuem para que nós chegássemos ao estado atual vão deixar de existir. Uma das principais ferramentas de poder do Deep State americano, da esquerda mundial, do Partido Democrata, do grupo de censura que a gente vem enfrentando, acabou. Nós temos o caminho para a vitória, meus amigos. Acreditem. Ontem, em um fato que me deixou enormemente feliz, foi que nós criamos a estratégia, bem orientados, criamos a estratégia de todo mundo
migrar para o Truth Social. O que é o Truth Social? Truth Social é a rede social, igual ao X, do Donald Trump. O objetivo é muito, muito claro. Fazer como a gente fez com o Getter. Getter chegou a ter 600 mil usuários no Brasil. O Brasil era o segundo mercado do Getter. Só que quando os brasileiros foram e forem para o Truth Social, nós estamos enriquecendo o Donald Trump, deixando a empresa dele com mais usuários, enriquecendo a empresa dele e chamando a atenção para o mercado brasileiro. Alan dos Santos já foi, Rodrigo Constantino foi, Paulo Figueiredo foi, Monark me disse que foi, revista Timeline, Lacombe, Ana Paula Henkel, minha querida amiga, que inclusive anunciou isso ontem no Oeste Sem Filtro. Muito obrigado, Ana Paula, para sua enorme e qualificada audiência. E nós tivemos a surpresa do presidente Bolsonaro, que imediatamente embarcou no Truth Social e abriu ontem a conta dele, do presidente Bolsonaro no Truth Social, que rapidamente já estava aí com 20 mil inscritos, que, reparem, são poucos brasileiros ainda na rede. E o que aconteceu? O pessoal do Truth Social me ligou. Falou assim, o que está acontecendo? A gente está tendo tanto acesso no Brasil que a gente teve que aumentar a banda. Parece que não são números oficiais, eles não podem dar os números oficiais porque eles são empresas de capital aberto, mas parece que ontem foram 20 mil brasileiros baixando o Truth Social. 20 mil. Tem um QR Code aqui, ó, para você baixar o Truth Social, tem um link na descrição também. Fascinados. O deputado Gustavo Gayer, eu chamei o deputado Nicolas, ainda não foi, mas tenho certeza que ele vai, não deve ter visto a minha mensagem. Vários outros. Carlos Bolsonaro foi também, hoje falei com o deputado Eduardo Bolsonaro, que também vai, o pai entrou antes dele. Eles até ficaram, isso não é o presidente Bolsonaro de verdade? Eu falei, não é, pô, já confirmei, eu falei com eles. Não, a gente está meio em dúvida. E aí depois acabaram dando as vindas, nem acreditaram. Essa é a empresa do Donald Trump. O que a gente está esperando? De forma muito clara. Qual é o objetivo final disso? Primeiro, a gente tem uma rede social que a gente possa falar livremente, sem medo de censura. Mas segundo, isso é proposital para que o Alexandre mande o Truth Social, sob ameaça de multa e prisão do dono, retirar o meu perfil, o perfil do Monark, o perfil do Alan e tantos outros da Timeline. Isso é uma afronta, Alexandre de Moraes. Nós estamos te afrontando. Vai lá, poxa, nunca te pedi nada. Manda uma carta pro Truth Social, que não tem representante legal no Brasil, ameaçando prender o dono. O dono, por um acaso, é o Donald Trump. Nós estamos te pedindo, nós estamos te conclamando, nós estamos te incitando. Ou tu não é de nada? Ou essa careca, essa testosterona, esse Muay Thai todo não são de nada? Vai lá, pô, tu não é fodão? Fala que tu vai prender o Trump. Aplica uma multa milionária. Checkmate, hein? Pois bem, não quero deixar de pedir para vocês que estão interessados em não esperar essa mudança, em fazer parte dessa mudança que está acontecendo nos Estados Unidos e não esperar as mudanças no Brasil. Porque eu não digo que eu vou achar que o Brasil vai virar os Estados Unidos do dia para a noite, vai virar a Suíça. Não. A gente está brigando por ter um pouquinho de liberdade de expressão, voltar aos patamares que a gente tinha antes dessa intervenção aí em 2019. Mas se você não tem tempo para esperar, se você quer um futuro melhor para sua família, eu digo para você, você pode continuar lutando pelo Brasil aqui fora. E é por isso que a Ludmila Lins Grilo e eu criamos a Imigrex, que é o nosso escritório de imigração feito para ajudar brasileiros a realizarem o sonho de construir uma vida nos Estados Unidos ou em Portugal, onde é muito mais fácil. A gente construiu isso porque, acreditem, até gente que anuncia na direita, tem muita gente que é ou fraca, incompetente, ou até picaretinha nesse mercado de imigração. Cuidado! A gente não está aceitando anúncio de um escritório de imigração. Nós entramos e constituímos um escritório de imigração. Justamente para te ajudar. Preços muito mais acessíveis, quase metade dos preços praticados pelo mercado, parcelados, e a gente vai ter condições
de orientar você para todos os vistos que caibam para tua família. Tem um formulário aqui, eu digo, tem visto para dezenas de opções, tem visto para médico. Eu fiz uma live com a Ludmilla outro dia sobre isso. Médico, advogado, empreendedor, profissional de TI. Você tem mestrado? Tem visto para você migrar legalmente nos Estados Unidos. Você tem anos de experiência na sua área? Tem visto para você migrar nos Estados Unidos. Você tem premiações? Você é um cara bom na sua área? Pode ser o que for. Outro dia eu fiz para uma pessoa que foi campeã de kitesurf. Tem visto para você nos Estados Unidos. O país está... Essa ideia de que o Trump não quer imigrante é falsa. O país está de portas abertas para imigrantes qualificados. Sejam minimamente qualificados. Tem caminho para quase todo mundo. Entra no link aqui da descrição ou no QR Code, preenche o formulário e nosso time vai te contactar. E você pode ganhar até uma consultoria absolutamente gratuita para você poder migrar para cá, ou caminho ainda muito mais fácil, Portugal, que está um país maravilhoso de se morar. Tá? Bom, eu quero agradecer imensamente a sua audiência, pedir a você que considere a possibilidade de se tornar meu apoiador. Tem um link aqui na descrição, www.paulofigueiredoShow.com/apoie. Tem basicamente duas formas que você pode me apoiar, ou como apoiador com um pouco mais de $5 por mês se você usar o cupom de desconto, volto a dizer, um lanchinho no McDonald's, ou você pode se tornar meu patrono Gold. Nos dois casos você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Os patronos Gold fazem muito mais do que isso. Hoje eu estava lendo aqui, boa parte da nossa pauta do programa de hoje saiu do nosso grupo de WhatsApp de patrono Gold. Nós temos o nossas reuniões de Zoom, você ganha acesso ao meu e-mail para sugerir pauta, para, enfim, trocar e interagir comigo. A gente tem uma interação direta muito maior. E, acima de tudo, o patrono Gold me dá tranquilidade para eu poder continuar fazendo o que eu estou fazendo. Pô, estou vendo uma passagem para Washington agora, terça-feira de manhã. Meu amigo, $700 de passagem para Washington. 700 doletas. Eu preciso vender... Quantos? Apoiadores? Se for $7 por mês, preciso vender 100 apoiadores para pagar uma passagem no mês para Washington. Então, é importante a sua ajuda. Né? Hotel, não vi hotel ainda. Também vou gastar mais uma baba aí de hotel, nem para ficar em hotel 5 estrelas, não, devo pegar um Airbnb. É uma baba. E é isso que você banca quando você me apoia. Então, de novo, eu preciso de muita gente. Eu falo assim, quando é um programa bom, entram 10 apoiadores. Eu falo, pô, preciso fazer muito programa, né? Eu realmente sou um garoto de programa. Eu acho que minha promessa para 2025 é que se eu não chegar ao número de apoiadores, eu vou abrir o meu OnlyFans. E aí vocês vão se ver comigo. Um abraço a todos, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América, até amanhã, quinta-feira, tem mais Paulo Figueiredo Show. Figueiredo.